Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Indústria de A a Z. Bom, se você acompanha os nossos episódios, já sabe que o Senai é referência no Brasil em ensino profissional. Mas você sabia que o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial também é modelo fora do país? Pois é, por meio de colaborações com empresas, governo, agências de cooperação e organismos internacionais, o Senai já formou mais de 70 mil pessoas em 11 países, como Haiti, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Angola. Bom, gente, então hoje a gente vai entender tudo sobre a atuação internacional do Senai e para isso a gente tem 3 convidados especiais. O Superintendente de Relações Internacionais do Senai, Frederico Lamego. Oi, Lamego, tudo bem? Olá, Natália. O Diretor de Relações Externas do Senai, Roberto Espada, que participa online com a gente. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. E temos também a participação da especialista em Políticas e Indústria do Senai, Débora Baes. Oi, Olá, Débora. Natália, como vai? Jóia? Tudo bom? Gente, então eu queria começar perguntando ao Frederico como que funciona essa atuação internacional do Senai. Olha, a história do Senai está diretamente correlacionada com a cooperação internacional. O Senai, quando foi criado em 1942, ele teve como modelo de inspiração o modelo alemão e o modelo suíço de formação profissional. E o Senai recebeu muita cooperação no passado, vários dos nossos centros que nós temos no Brasil, centros organizados com recursos da Alemanha, do Japão, da Suíça, Canadá, entre outros. Eu diria que o Senai foi uma das principais instituições que mais se beneficiaram da onda da cooperação até os anos 90. A partir dos anos 90, quando o Brasil passa a ser de fato um país mais desenvolvido, um país de renda média, o Brasil resolve oferecer cooperação para outros países. E o Senai é convidado para montar o seu primeiro centro de formação profissional na África. Esse convite veio pela Agência Brasileira de Cooperação e esse centro foi estruturado em Luanda, em Angola, com recursos da Agência Brasileira de Cooperação. Eu diria o primeiro grande projeto da ABC, e nós ficamos em Angola por quase 15 anos, estruturando, formando gente, botando o centro para funcionar, e essa experiência se transformou numa experiência muito exitosa. E em seguida nós recebemos convites da própria ABC para começar a expandir essa agenda de cooperação, primeiro para os países de língua portuguesa. Então nós fomos para o Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e em cada um desses projetos, e aí eu digo projetos, foram mobilizados recursos humanos do Senai, mobilizados equipamentos, para botar esses centros de formação profissional para funcionar. Eu diria que já nos anos de 2010 para frente nós recebemos uma nova onda de pedidos em função do crescimento da cooperação sul-sul do governo, e nós chegamos hoje com quase 11 centros de formação profissional já implantados no mundo, com recursos da ABC. Essa experiência nos permitiu também começar a atender demandas de outros governos, de outras agências de cooperação e de empresas brasileiras que estavam naquela época se internacionalizando. Isso se transformou quase num negócio novo para o Senai, na medida em que o Senai começava a ir para várias partes do mundo, formando mão de obra e, ao mesmo tempo, apoiando a internacionalização de empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, promovendo uma agenda de desenvolvimento sustentável. Então, esse é um pouco da nossa história, de como que a gente foi evoluindo, e hoje nós já temos uma presença, já experiência de atuação em mais de 40 países, eu diria que a gente está com um grande desafio de terminar um centro hoje no Haiti, que estamos já em fase final. Estamos construindo 2 centros no norte de Moçambique. Tem projetos hoje acontecendo no Reino de Marrocos, onde a gente está transferindo o nosso modelo de educação à distância. Devemos voltar para o Timor-Leste a pedido do governo, que quer expandir novas áreas de atuação daquela escola. E isso vai, obviamente, criando uma capacidade institucional de atuar no exterior em diversos ambientes,
de forma multicultural, e é um pouco do trabalho que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, sempre trabalhando por projetos a partir de uma demanda, seja do governo, de um governo estrangeiro, de uma agência de cooperação. Então, por exemplo, hoje o Japão, que tem a sua agência JICA, nos solicita projetos em Moçambique. E por que solicita? Porque muitas vezes é economicamente mais viável, mas ao mesmo tempo eles já têm um domínio do nosso trabalho que eles fizeram aqui no passado. Então isso nos permite criar uma agenda muito cooperativa com novos parceiros de diversas partes do mundo. Perfeito. E professor Roberto, o que o Senai faz ou pode fazer nesses lugares? Como é que é a atuação? A atuação, como disse o nosso colega, o senhor Federico, identificada a necessidade, a solicitação de um país ou da oportunidade viabilizada tanto pela Agência Brasileira de Cooperação ou por outra instituição, como ele colocou a JICA, cabe a nós fazer uma visita de prospecção para identificar as necessidades do país e também fazer um alinhamento entre a expectativa e o que deveria ser estruturado para atender, às vezes, até um planejamento estratégico do país de formação profissional. Feito isso, se faz um pré-projeto, se discute, se alinha com todas as lideranças do país e aí, então, elaboramos um projeto, se faz a previsão orçamentária, todo o planejamento de capacitação da liderança da unidade e também dos profissionais. Enviamos os nossos profissionais Senai para capacitar os profissionais lá e, dependendo do enfoque tecnológico, também trazemos os profissionais desse país para capacitar aqui no Brasil, para que eles levem não só todo o contexto de formação, mas a nossa cultura de formação profissional, que eu ouso dizer que já é uma referência, está entre os top 5 no mundo, ou seja, é um padrão de formação profissional muito bem colocado pelo Federico, que eu participei do projeto da Suíço Brasileira, Engenheiro Suíço no Brasil, participei do projeto Mecatrônica, engenheiros japoneses aqui, e vivenciei parte desse projeto que o Federico colocou bem, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Angola, no Kazenga, em Luanda, e assim por diante. Então, você pode dizer, e o que é que nós ganhamos com isso? Primeiro que, é muito bem colocado, o ressarcimento dos homens-horas profissionais especialistas do Senai, porque nós temos a nossa receita com base na arrecadação, não podemos aplicar o recurso financeiro fora do país. Então, essas agências, essas instituições financiam, mas eu vou pegar um exemplo real. Fizemos uma ação de prospecção na Nigéria, visitamos as unidades, identificamos as necessidades e começamos pela capacitação dos gestores das unidades. Deste projeto, nós identificamos os melhores conteúdos, os melhores livros e implementamos cursos de formação de diretores aqui no nosso Senai. Esse produto gerou também toda uma documentação e toda uma estrutura que chegamos a repetir para os próprios diretores do Senai São Paulo. Claro, fizemos esse mesmo modelo para o México, fizemos para os países de língua portuguesa, chamamos aí de PALOPS, que envolve aí Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. E isso é viabilizado, essa multiplicação, já fizemos 5 turmas, viabilizado financeiramente pela JICA, claro, liderado pelo Senai Nacional e executado pelo Senai São Paulo. Então, são vários exemplos. Além de compartilhar conhecimento numa ação de relações públicas Brasil-Senai, nós também temos o nosso ganho, porque imagine um profissional Senai que vai até esse país, prospecta e faz um laudo, ele emite um parecer, elabora um projeto, define ações. Quando ele estiver numa oportunidade de ser um gestor da nossa unidade, ele vai estar num nível muito acima da média de alguém que não teve essa experiência
de uma situação diferenciada social, de uma situação diferenciada tecnológica. E a ação, a essência desse processo. Eu tenho uma frase que educação não tem bandeira, como disse o Frederico, muito, muito, muito importante para a nossa instituição quando começamos, e por que não compartilhar com os países, colocando a logomarca Senai, colocando a nossa bandeira de uma forma muito afetiva, da forma mais nobre que a humanidade poderia fazer, que é por meio da educação profissional, que é o instrumento mais eficaz de transformação social e econômica. Perfeito. Pelo que eu entendi, a atuação do Senai também depende muito, na verdade, do que o país está precisando, né? Às vezes é uma situação de pós-guerra, uma situação de algum desastre natural. É por aí, então, que vocês desenham, né, essas necessidades, né? Bom, primeiro, parabéns, porque, Natália, exatamente, no Timor-Leste, logo após o conflito, no ano 2000, estive lá. Eu mesmo sou um aprendiz do processo, tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro que estava numa posição de liderança das Nações Unidas, e lá era uma ação exatamente como você definiu, uma ação de formação profissional para a reconstrução. No caso da Nigéria, era colocar num novo patamar, de um país que importava 39 bilhões de produtos industrializados e, por meio da educação profissional, queria fazer um balanço melhor da sua economia. Muito bem. E que desafios, aprendizados que vocês podem trazer aqui para a gente de todos esses anos de atuação internacional do Senai que vale a pena destacar? Não, na verdade, o que a gente traz de importante é a mudança que a gente percebe de vida das pessoas em cada país. A gente vê que eles crescem, não somente como profissionais, mas eles levam isso para as suas aldeias, para as suas províncias, e isso realmente muda a vida de todos eles. É muito interessante de ver, porque cada lugar que você vai, cada canto que você visita e que você vê o resultado, as pessoas chegam e falam: ai, você é do Senai, e fica aquela comoção meio que de todos. E eles levam não somente o aprendizado, mas levam o nome da instituição e fazem com que pessoas que eles trabalham e vizinhos, muitas vezes, façam cursos também para mudar a sua vida, a qualidade de vida, que é muito interessante de ver. E para complementar, acho que você falou de desafios. O principal desafio, na minha opinião, é ganhar a confiança do parceiro, porque nós estamos trabalhando em ambientes multiculturais, mesmo países de língua portuguesa, as culturas são muito distintas, e um projeto, para ser bem sucedido, ele precisa que haja muita troca de informação entre os dois lados, e isso demora. Nós já fizemos projetos na Rússia, como projetos na Guatemala, no Haiti, e a mensagem que fica é que um bom projeto de cooperação precisa muito de confiança na relação. E confiança é algo difícil de construir, fácil de perder. Se você constrói as bases com seu parceiro de um diálogo transparente, franco, mas ao mesmo tempo adaptável à realidade local, e esse é um outro desafio, como é que você desenha um projeto que não é um copia e cola do Brasil para o exterior. O segundo passo é você garantir que o seu parceiro esteja sempre junto de você em todas as fases do projeto, do desenho à implementação, para que ele possa participar do processo de transferência de conhecimentos como um todo. E é isso que torna um projeto bem-sucedido quando as partes se envolvem de uma forma cooperativa desde o início. E puxando também um pouco o que a Débora estava falando, é como plantar uma sementinha, né? Vocês ficam um período lá e depois aquilo se multiplica, né, professora? Aquilo se replica pelas comunidades e só vai ganhando mais força, né? Mais espaço. Perfeito. Veja que
Hoje, no Timor, nós temos formados lá mais de 5.000 jovens. Na Guiné-Bissau, 6.208 até o momento. E uma coisa, eu fico emocionado. O uniforme, aquele jaleco azul claro do nosso instrutor aqui, com o logo Senai, também está presente lá. Eles usam esse uniforme e não abrem mão. Os alunos têm, na Guiné-Bissau, na sua camiseta, seu uniforme, de um lado a bandeira da Guiné-Bissau e do outro do Brasil. É assim, veja, o Frederico foi muito oportuno, muito feliz na colocação. Construir confiança, construir uma empatia, construir uma relação de respeito. E isso não tem preço, porque, de novo, é na essência da oportunidade ao cidadão de ele construir a vida dele, de ter uma família, de fazer a sua transformação social na comunidade e no seu país. Então, é muito rico isso no sentido de que a essência é a equidade, um pouquinho diferente da igualdade, porque você tem que adequar a situação econômica e cultural de cada país, de cada região. Quer complementar? E acho que um outro aspecto é assim, o desenho dos programas formativos em cada um desses lugares, né, onde nós vamos. Ele tem que estar muito em linha com a realidade local. O Senai é uma instituição que cresceu para apoiar o desenvolvimento industrial. Em determinados países, como Guiné-Bissau, não há perspectiva nem de indústria. Quer dizer, você está num processo ainda de criar as bases educacionais do país. Nesses lugares, nós temos que fazer um processo de formação voltado muitas vezes para o empreendedorismo, para a geração de novos negócios, onde você começa a formar profissões de base que vão começar a dar um primeiro autoemprego para aquele jovem que está entrando no mercado de trabalho. Então, a questão do alinhamento, da demanda do país com o que nós vamos oferecer também é um outro grande desafio em todos esses projetos. Porque se isso não casar, o projeto pode ser mal sucedido. Não adianta muitas vezes, e isso às vezes a gente vê isso na prática, um país tem uma ambição grande de uma determinada tecnologia, um determinado conhecimento, e quando nós vamos fazer esse mapeamento que o Spada falou, essa realidade é distinta. Então você tem que ter um diálogo muito franco com o seu parceiro para garantir que no fim esse projeto dê certo, né? E no fundo a gente consiga transformar a vida dos jovens desses países. E o tempo que o Senai fica, a equipe do Senai fica no local varia muito? Tem um tempo mínimo, máximo? Existe isso? Pelo menos de 3 a 10 anos, assim. São projetos de média e longa duração. Vocês mencionaram até teve um que ficou 15 anos, né? Sim. E depois existe um acompanhamento? Sim. Como é que funciona essa parte também? Então, tudo dentro do projeto. A gente vai, faz a parte de capacitação, repassa toda a parte de metodologia, vai acompanhando não somente os docentes, como também toda a gestão do centro, e vai acompanhando e aos pouquinhos vai entregando para o país para que eles consigam absorver não somente o financeiro disso, porque um dia finda, mas também a parte de gestão, que é muito importante que eles tomem isso, se sintam parte desse processo e consigam andar sozinhos, né, com as próprias pernas. Eu queria só complementar o que o Frederico comentou, a gente já tem mais ou menos uns 5 anos ou mais um pouquinho que a gente vem acompanhando e fazendo um trabalho forte com mulheres na ponta. Então, são mulheres que não faziam os cursos, determinados cursos que eles têm muito essa coisa do machismo ainda muito presente, né? Então, muitas vezes você não tem condição de ter aquela mulher parte de um curso de mecânica, um curso de construção civil, e a gente está vendo ao longo desses anos um aumento significativo, assim, de tipo uma mulher por turma. Agora você vê quase 30% de mulheres que estão naquele curso. Ou, ao contrário, elas passam, né? São 70% de mulheres e 30%. E em cursos que antigamente eram mais com foco
no público masculino. Então é muito legal de ver, assim, é muito interessante. Você acha que foi um movimento natural ou de alguma forma vocês foram influenciando? Não, a gente influenciou. Incentivando, Sim, né? A gente influenciou, fez toda uma parte junto com os professores locais, fazendo no dia da matrícula, a estratégia foi apresentar todos os cursos, como que funcionava, porque vão com os maridos para fazer matrícula. Então, para mostrar para a família como que funciona, para que elas pudessem fazer o curso sem nenhum tipo de tabu envolvido nisso. Muito legal. Gente, é isso. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Professor? Não, só agradecer porque, na verdade, é uma oportunidade da nossa instituição Senai mostrar o seu potencial e também do nosso país dar a contribuição. Para essa reflexão, eu sempre digo, imagine que o imposto fosse cobrado no destino. O país que compra o produto receberia os impostos. Isso significa que quem produz, quem vende, quem exporta, também tem responsabilidade com quem é o seu cliente. E dá esse retorno, porque o Brasil exporta alimentos, o Brasil, pouca gente sabe, mas a exportação da indústria é N vezes maior que o agronegócio em valores financeiros, e poder estar nesse estágio, onde países que têm uma cultura, uma estrutura social muito mais elevada, como o Japão, a Alemanha, a Suíça, fazem nós estarmos juntos, buscando esse nível, essa consciência social global, é motivo de muito orgulho, somando com tudo que nós fazemos para a indústria brasileira. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse trabalho que é maravilhoso. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Lamego, obrigada pelo seu tempo, pela presença. Roberto, obrigada por participar aqui com a gente. E Débora, valeu pelo bate-papo, gente. Muito obrigada. Olha, se você ficou interessado nas cooperações internacionais do Senai e quer saber mais, é só acessar a página do programa no Portal da Indústria. Você vai em Senai, Canais e depois em Serviços Internacionais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Indústria de A a Z.